noite a todos. Nesta noite nós vamos dar continuidade ao estudo da matriz divina. Eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Deus Criador para que tenhamos uma compreensão profunda acerca do seu universo tão misterioso e maravilhoso. Na palestra passada, nós analisamos 4 princípios muito importantes e foi dada a explicação de cada um deles, passo a passo. Caso você tenha esquecido ou não pôde assistir à palestra passada, você pode estar acessando ela ainda no YouTube. Isso vai te ajudar muito a compreender essa palestra de hoje, porque nós precisamos unir todas as fases do conhecimento para a gente ter uma visão holística de todo o universo. Nessa noite, então, nós daremos início analisando o 5º princípio, um princípio muito importante acerca da matriz divina. O 5º princípio diz: o ato de focalizar nossa consciência é um ato de criação, ou seja, a consciência cria. No século XX, um grande visionário, um homem conhecido com o nome de Neville Goddard, talvez seja quem melhor descreveu a nossa capacidade de transformar sonhos em realidade, de usar a imaginação para influir em nossas vidas. Neville Goddard, ele sempre afirmou que a nossa consciência ela tem um grande poder de influenciar a nossa realidade. Em uma das palestras passadas, nós comentamos superficialmente sobre a experiência da dupla fenda, onde nós observamos o colapso da função de onda, ou seja, aquele comportamento de uma partícula chamada elétron, ela se comportou de acordo com a expectativa do observador. E quando ela não estava sendo observada, ela se comportava de forma diferente, ou seja, como onda. Então, esse fator colapso de onda, ele é, na verdade, um fator que mostra que a nossa consciência, a nossa observação, a nossa expectativa, esperança, a nossa imaginação, ela interfere em nossa realidade. E nessa noite eu gostaria de falar sobre essa participação da nossa consciência no universo, que ele é participativo. Por que ele recebeu esse nome, participativo? Porque ele reage ao nosso estado de consciência. Então aí nós podemos observar que o que nós somos por dentro está diretamente ligado aos acontecimentos da nossa vida do lado de fora. Isso é um princípio que nós jamais devemos esquecer. E Neville Goddard, ele sempre analisou, sempre pesquisou, sempre viu os resultados da nossa observação e da nossa imaginação. A nossa maior ilusão é nós entendermos que as coisas funcionam separadamente, ou seja, os acontecimentos ao redor da nossa vida não têm qualquer ligação com o nosso estado de consciência. Essa é a maior ilusão e a maior perda de tempo. Todos os estudos apontam, estudos científicos, estudos psicológicos, nos mostram que nós interferimos sim em todas as fases da realidade que estão ligadas a cada um de nós. Nós estamos imersos, conforme foi dito na palestra anterior, na matriz divina. E na própria Bíblia, no livro de Atos, nós entendemos que nele existimos e nos movemos. Então esse versículo nos mostra que estamos imersos nele, ou seja, nós estamos mergulhados na onipresença do Criador. E todas os pensamentos, aliás, que acontecem em nossa mente, eles têm então o poder de uma influência direta em acontecimentos que estão ligados à nossa vida. Então nós temos que prestar muita atenção como nós estamos por dentro. Lembrando que o
próprio Senhor Jesus Cristo diz: porque é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Isso é um versículo que jamais deveremos esquecê-lo. Existe um psicoterapeuta conhecido como José Carlos, e ele é um psicoterapeuta com uma visão holística, ou seja, ele entende, enxerga e analisa os seus pacientes de uma forma global, ou seja, todos os fenômenos que englobam aquela vida, para fazer uma análise de causas e efeitos, para ver realmente o que está interferindo na realidade daquela vida. E ele, em um dos seus depoimentos, ele disse que era um homem muito pobre e viveu uma vida muito difícil. Hoje ele é um homem bem-sucedido. E ele então mostra que existem causalidades que proporcionam resultados ruins na nossa vida e causalidades que proporcionam resultados maravilhosos. E ele fala um pouco então dessa interferência nossa em cima de um universo participativo. Eu vou passar então o vídeo do José Carlos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele vai estar explanando de uma forma muito clara, uma forma muito agradável, como que as nossas ações elas interferem nesse universo participativo. Ou seja, nós temos intenções, e quando nós praticamos essas intenções com o nosso estado de consciência puro, altruísta, ou seja, eu vou ajudar sem esperar nada em troca. E o universo então começa a reagir em nosso favor. Isso vai nos ajudar muito à compreensão da matriz divina. Então eu gostaria que nesse momento você prestasse bastante atenção nesse vídeo e nós já voltaremos após alguns minutos. Quando você busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, não tenha dúvida que você desperdiça energia perseguindo, vamos dizer assim, uma ilusão de felicidade. Quando você busca dinheiro somente para o teu próprio prazer, para o teu próprio uso, você simplesmente e de forma fatal, você bloqueia que o dinheiro venha até você. Porque você tem uma proposta egoísta com a natureza, de pensar só em si próprio, de pensar somente em si mesmo. Quando seus pensamentos e ações são motivadas pelo desejo de doar, pelo amor de fazer algo pelo outro, então você atrai tudo que há de bom para a sua vida. Deu para entender isso, gente? Isso é muito importante, que você compreenda essa lei, esse princípio. Por quê? Porque agindo assim, os resultados são mais prósperos para você na tua vida. E você realiza o que você quiser e acumula o que você desejar. Mas você precisa entrar, por exemplo, nessa linha, no amor e a doação. Ah, eu vou ficar doando coisa minha para os outros? Eu tenho mais é que pegar para mim mesmo, porque os outros, ninguém faz nada para mim. Bom, se você escolheu esse caminho para seguir a tua vida, continua nele. Se você está satisfeito, só que lembra de uma coisa, a tua vida é minguada, a tua vida é pobre, você tem resultados assim, vamos por assim, que você tem que empregar muita energia para você conseguir isso ou aquilo para você. Entende? Então, o que fazer nesse sentido? Abre o teu coração para essa lei da natureza. Doe aquilo que você precisa. Até falei isso em outros vídeos. Se você precisa de amor, doa amor. Se você quer atenção, doa atenção. Ah, ele não me dá atenção. Não me dá atenção em nada. Eu fico só... Então dá atenção você para ele. Por que você fica se lamentando que ele não te dá atenção, não te dá carinho, não te dá amor, não te dá fé? Dá você para
Dê você a ela. Não fique querendo só para si, só para si. Sabe por quê? Porque essa plataforma do dá-me, dá-me, dá-me é uma plataforma egocêntrica. É uma plataforma muito parecida com a fase do egocentrismo da infância. E qual é a fase adulta, então, para que eu possa amadurecer e crescer? Olha, é você compreender e doar para o outro. O que está te faltando é dinheiro que está te faltando? Então você tem que doar para o outro o que está te faltando. Já falei isso em outros vídeos. Tá? Então o que acontece? Se você buscar poder e controle, né, sobre outras pessoas, você quer impor o poder aos outros, só porque você comprou um carro novo, você pôs uma pulseira nova, você comprou uma casa nova, você se sentir acima dos outros, uma forma de você impor o poder, porque você quer o respeito, você quer o reconhecimento, você quer o brilho, você quer que as pessoas, enfim, te admiram. Isso é extremamente infantil e desaconselhável que você age assim, querendo a aprovação dos outros. Então você vai desperdiçar energia. Você desperdiça muita força, muita energia, e esse comportamento, gente, é extremamente negativo. Não aconselho você a entrar por esse caminho, não. Tá? Por quê? Porque é exatamente isso. Desista de você ter razão em tudo, né? De ver e agir sempre do seu jeito. Desista disso. Por quê? Porque você precisa respeitar a opinião do outro, a razão do outro. Mantenha-se em silêncio, ouça o outro. Se você sente que está impondo as coisas, pare e pensa, não imponha. Apenas respeite o outro. Ouça a opinião do outro, as razões do outro. Quando você desiste de impor as coisas do seu jeito para os outros, não tenha dúvidas que você evita conflitos, evita brigas, discussões desnecessárias, desorientadas, que só vai te deixar mal se você continuar nesse caminho. Você vai para casa com aquele ranço e vai falando mal, e aquilo vai azedando. Você fica com o dia ruim, azedo. Vai acumulando coisa negativa e a tua vida só traz resultados negativos para você. Entendeu? Só traz resultados negativos. Se você agir desta forma, por exemplo, se você agir de uma maneira em que você pare, né, de que você pare de brigar, de querer impor as coisas do seu jeito, querer impor a sua autoridade, seu comando, seu poder, o que você tem, mostrar para os outros quanto você ganha, quanto você... Se você parar de fazer essas coisas e também parar de resistir, você alimenta o quê? O momento presente. O momento presente. É interessante. Tem uma frase muito importante, muito interessante, que eu não sei quem é que disse isso, mas eu achei essa frase fantástica, que diz assim: o passado ficou para a história. Não sei se você já ouviu essa frase. O passado ficou para a história, o futuro como um mistério e o presente como uma dádiva, como um presente de Deus. Tá bom, gente? Reflita bem sobre esse vídeo, porque olha, vai te trazer crescimento e amadurecimento. Beijo no coração e até o próximo vídeo, que está fantástico, gente. Acompanhe, esse é o vídeo 20, tá? Dessa trajetória que nós estamos trabalhando para que você melhore, para que você prospere, para que você tenha uma melhoria na tua qualidade de vida. Tchau, tchau. Gostaram do vídeo? Então vocês perceberam que o universo, ele participa das nossas ações. Em todo tempo nós estamos interagindo com o universo divino. Ou seja, Deus nos proporciona um retorno de acordo com as nossas ações. Então isso nos facilita muito, porque sabendo que Deus reage
então nós podemos provocar ações em nosso benefício. Quando nós então praticamos o amor altruísta, nós provocamos um retorno de prosperidade, de abundância em nossas vidas. Isso é muito importante porque nós ficamos às vezes parados e atribuímos o nosso fracasso às circunstâncias políticas, questões climáticas, questões de oportunidade, questões geográficas. Ou seja, a terra é ruim, não dá para plantar porque eu não vou conseguir colher, a terra é ruim. Então sempre, em todas as áreas das realizações profissionais, então existem muitas justificativas do fracasso. Então nós temos que provocar o universo e fazer com que ele transforme a nossa terra, que ele venha sarar a nossa terra, através das nossas ações e do nosso estado de consciência. Então é uma forma prática de você provocar uma reação em seu favor através do universo do nosso Criador. O sexto princípio vai nos ajudar a compreender de maneira clara o que Neville Goddard estava dizendo acerca do universo participativo. O sexto princípio diz: temos o poder necessário para fazermos a mudança que quisermos. Uma advertência muito interessante que Neville Goddard nos passa é o seguinte: ele diz que nós devemos entrar na imaginação do desejo do nosso coração. Nós temos que estar imersos nesta imaginação. Porque nós bem sabemos que o nosso Deus, o Criador, ele nos deu então o poder da imaginação. Se você olhar de maneira fria, você acha que a imaginação não serve para nada. Eu simplesmente fico pensando, sonho e nada acontece. Só que na verdade não é assim que acontece. Existem segredos entre a sua imaginação e o seu destino, ou seja, o seu sucesso. Na imaginação, nós não podemos trabalhar da seguinte forma: eu tenho um objetivo final, então eu me preocupo com o início, o meio e o fim. Nós não precisamos participar do ato da criação. Nós então vamos focalizar a nossa mente, a nossa imaginação no ponto final, ou seja, no resultado. Por exemplo, você vai então abrir uma fábrica de sapatos. Você não vai ficar criando desde o início: eu vou fazer alguma coisa que vai me dar o retorno, eu começo a comprar os equipamentos e vou fazendo assim assado e depois eu vou construir um galpão onde vai ser a minha fábrica. Então você vai prover tudo, você vai fazer um papel do Deus Todo-Poderoso, quando na verdade Deus está te poupando dessa trajetória. Você vai simplesmente trabalhar com a imagem final, ou seja, o seu objetivo definido. Guarde bem essa palavra, objetivo definido. Você não vai se preocupar como. Vocês estão proibidos de se preocupar como, na verdade. Nós temos que se preocupar com o porto seguro. Aonde nós vamos chegar? Qual é o nosso objetivo definido? Isso é um grande segredo. Então nós vamos trabalhar nossa convicção dessa forma. Porque quando nós colocamos o como, aí nós começamos a enxergar impossibilidades. E as impossibilidades, elas vão minar as nossas convicções, nós vamos enfraquecer. E qualquer coisa que aconteça que não te agrade, você imediatamente vai atribuir este acontecimento ao fracasso. E vai dizer: na verdade eu nunca vou conseguir aquilo, eu vou tirar esse sonho da minha cabeça. Você jamais deve pensar isso. Então o sonho ele tem que ser visto no ponto final. Mas como que eu vou chegar até lá? Você não vai se preocupar com como. Deus ele dá ordem ao universo. O universo obedece à sua vontade. E o universo está programado por Deus em seu favor. Você precisa crer somente. Lembra quando Jesus estava curando o cego? O cego não ficava perguntando como ele iria curar. Ele só dizia o seguinte: eu quero tornar a ver. Então você vai colocar o ponto final. O cego não falou: eu quero que você faça uma cirurgia, venha trocar a minha córnea
e venha colocar uma nova, depois o senhor vai ajustar o foco, eu vou poder enxergar nitidamente. Não, ninguém estava preocupado como. Todo mundo queria o porto final, o porto seguro. Então o seu objetivo definido, ele tem que ser estabelecido no fim. A criação pronta. Então, por exemplo, você quer uma casa, você precisa de uma casa boa. Essa casa boa, ela tem uma trajetória. Essa trajetória você não vai se preocupar com ela. Embora você vai passar nessa trajetória, mas você vai passar nessa trajetória de mãos dadas com o Criador. Então você vai focar no produto acabado, a sua casa pronta. Como você vai chegar até ela, isso não é problema seu. Isso é problema do Criador. E ele já fez isso, ele já fez isso, ele já determinou que o universo participativo vai trabalhar em seu favor. Então, vocês estão entendendo e compreendendo a bênção grande que Deus nos concedeu para que nós possamos mudar a nossa vida? Todas as coisas estão prontas a trabalhar em seu favor. Então lembra disso. A trajetória não é problema nosso. O nosso problema é imaginar, é crer, é colocar os nossos sentimentos no objetivo definido, ou seja, no produto acabado, no produto pronto. Esse é o nosso dever. A física quântica foi tremendamente bem sucedida ao descrever o comportamento das coisas menores que o átomo. Tão bem sucedida que ela descreveu algumas regras para que nós possamos entender o que devemos esperar deste mundo tão misterioso e minúsculo. E essas regras são: as leis da física não são universais, porque nas pequenas escalas as coisas se passam diferentemente do comportamento observado no mundo cotidiano. A energia pode expressar a si mesma como onda ou como partícula, algumas vezes como ambas. A consciência do observador determina como a energia se comporta. O que nós podemos extrair disso? É que, em primeiro lugar, como já foi analisado, a física de Newton, ela não vale no mundo da matriz divina. E essa energia, ela é tão interessante que ela se comporta como frequência, ou seja, em ondas, e ora partícula. Então o que nós podemos tirar disso? Que quando ela está em forma de onda, ela está aguardando o observador decidir. Após a decisão, ela vai materializar, através do poder da matriz divina, aquilo que você está esperando. Então nós sabemos que a nossa interferência, ela é notória, ela é vista em todos os experimentos, inclusive aquele experimento que foi falado, que é o experimento da dupla fenda. Então nós temos que entender que nós temos o poder de interferir na nossa realidade. Isso é uma notícia maravilhosa. Nós estamos vivendo então um tempo em que o conhecimento científico está nos ajudando a compreender os mistérios da Bíblia, os mistérios do reino de Deus. Agora nós vamos poder orar da maneira correta, imaginar da maneira certa e ter o resultado que nós esperamos. Nesse experimento da dupla fenda que eu estava falando, existem detalhes que nós devemos observar com muita cautela. Eu vou tentar passar para vocês aqui. O experimento de dupla fenda seria como se você criasse um painel com 2 furos e você tivesse então uma bolinha de ping-pong. E você coloca essa bolinha de ping-pong em um canhão de disparo, ou seja, vai ter um cano e aquilo vai soprar um ar comprimido ali e vai disparar aquela bolinha vai passar por um dos furos que você fez no painel e vai colidir no painel que está atrás desse que tem os 2 furos. Então, ou seja, seria como se fosse um tiro-alvo. Eu vou acertar aquele furo, vai passar ali e vai fazer uma marquinha lá atrás na parede, ou seja, no painel que eu coloquei. Então, quando você está esperando isso,
Você acredita que isso é a realidade. Então, o elétron, que eu estou ilustrando como uma bolinha de ping-pong, na verdade ele fez exatamente como o cientista esperava. Ou seja, um pedacinho, uma bolinha minúscula, vamos dizer assim, vai passar em um furo minúsculo e vai marcar aquele painel lá atrás. Essa é a experiência. Vou fazer um disparo de um elétron, eu quero que ele passe por ali e marque lá atrás. Só que ele fez e a experiência funcionou. Olha, interessante, eu disparei um elétron, ele foi capaz de passar por aquela fenda, por aquele buraco e marcou o painel lá atrás. Só que quando você, ou o cientista, melhor dizendo, não estava observando, ele deixou então o canhão fazer o disparo do elétron. E o que aconteceu? O elétron passou em forma de onda nos dois furos ao mesmo tempo e marcou o painel atrás dos furos em forma de onda. Então, quando ele voltou e observou aquilo, tomou um susto. Falei assim, mas como que isso é possível? Disparei, foi feito um disparo de um elétron e como que ele passou em dois furos ao mesmo tempo e não em forma de partícula, em forma de onda. E marcou lá atrás aquela marca diferente da partícula. Então ele entendeu, eu estava sem observar, aconteceu dessa forma. Observando, aconteceu do jeito que eu esperava. Então, é assim que funciona a nossa fé. Se a nossa fé acredita que aquele elétron ele sairia do canhão de disparo em uma forma de partícula, passaria por um dos furos e marcaria o painel que estava atrás, assim sucedeu. Mas na verdade, quando o disparo foi feito sem a observação do cientista, então ele passou pelos dois furos ao mesmo tempo. Isso nos mostra que tudo é possível, o poder está lá. A onda, a função, o colapso da função de onda é isso. Eu transformo, pela minha observação, o poder em uma partícula e ele influencia no resultado da realidade que eu estou esperando. Se a nossa realidade é que só vai passar uma bolinha em um furo, então nós temos uma realidade manca. Agora, se nós acreditamos, não, tudo é possível, esse elétron vai sair daqui, ele vai passar em forma de onda, ou seja, em forma de poder eletromagnético, em cima dos dois furos, e vai marcar o painel lá atrás. Assim vai suceder. Então, de acordo com a expectativa, com a esperança, com a convicção do observador, as partículas que existem em todo o universo, elas vão se comportar de acordo com aquilo que você acredita. Eu tenho certeza que com essa explicação ficou mais fácil, ficou melhor de você entender. Então tudo na verdade está aguardando qual o passo de fé você vai dar. Qual que é a sua convicção? Como que você vai interferir? Então, no mundo quântico, no mundo dos elétrons, nós estamos ali com duas formas de manifestação. Forma de energia, que é forma de onda, e forma de partícula. Então, quando você espera um resultado final, todo aquele poder em forma de onda, ele vai condensar as partículas, ou melhor dizendo, ele vai se transformar em partículas para a materialização da sua realidade. Então está aí uma experiência que eu tenho certeza que o Criador permitiu e até mesmo influenciou para que o homem descobrisse e visse que a fé é algo tão poderoso que nós jamais poderíamos viver sem ela. Agora nós vamos conhecer o sétimo princípio da matriz divina. O foco da consciência torna-se a realidade do nosso mundo. O que esse princípio nos ensina? Ensina o seguinte:
aquilo que nós colocamos como alvo, como objetivo definido, isso é o que vai crescer, é o que vai ser trazido à realidade. No princípio do foco, nós temos que entender que ele também vai funcionar para o lado negativo. Se você espera, por exemplo, aquilo que a sua crença limitante dentro de você lhe diz, você é um fracassado ou uma fracassada, não vai dar certo. Todas as vezes que você tentou, não deu certo, porque é assim a sua vida. Você não vai conseguir de forma alguma. Então, esse objetivo definido, essa crença limitante, ela se torna o quê? O foco da consciência. E ela se transformando em foco da consciência, automaticamente se transforma em uma realidade na sua vida. Para ajudar a termos uma compreensão melhor desse sétimo princípio, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Nós vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento. Lá no livro de Mateus, nós vamos ler no capítulo de número 6, 2 versículos, o 22 e o 23. É a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos prestar atenção para a gente entender melhor o que ele está nos mostrando. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui? Ele não está falando propriamente do globo ocular e da sua estrutura física. Ele está dizendo da interpretação da sua consciência através da forma que você vê as coisas. Quantos estão, às vezes, dentro da igreja, fazendo parte do hall de membros, e eles estão com o olhar cobiçoso. Eles cobiçam o cargo de algum irmão, cobiçam algum objeto de algum irmão. Então eles têm um olhar maligno. E o que acontece? A realidade da vida deles é transformada em trevas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. A forma com que nós estamos olhando as coisas faz de nós trevas ou luz. Por isso que eu ressaltei a preocupação de que o foco onde nós colocamos a nossa consciência, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Nós podemos observar lá nos primórdios da humanidade, Caim, ele foi um homicida. Ele simplesmente assassinou o seu irmão pelo seu modo maligno de analisar as coisas. O Criador disse que o que ele estava oferecendo em forma de sacrifício não agradava a Deus, porque o objetivo naquela época era mostrar o sacrifício do Senhor Jesus que ele haveria de fazer por nós através do Cordeiro. Então Abel ofereceu um sacrifício de sangue, prefigurando, através daquela obra, o próprio Cristo. E quando na verdade Caim, ele não ofereceu um sacrifício, ele ofereceu frutas, várias coisas que ele colocou para oferecer ao Senhor. E o Senhor disse a ele: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser bem aceito. Porém, se você fizer o que é errado, você não vai ser aceito. E Caim, então, ao invés dele guardar o conselho do Senhor, ele dizer: puxa vida, eu fiz errado. O que eu preciso fazer agora? Mudar a minha forma de ver. Eu vou oferecer aquilo que agrada ao Criador, não aquilo que ele não quer. Muito simples de entender. Mas ele preferiu o quê? Matar o seu irmão. A obra dele foi aceita. Eu odeio ele por causa disso. Eu odeio porque ele tem a atenção do Senhor. Isso é um tipo de inveja. Inveja é o quê? Eu odeio Abel porque ele tem o que eu não tenho. E eu quero o que ele tem, que era a atenção do Criador. Mas só que ele, ao invés de conquistar fazendo o que é certo, ele assassinou o seu próprio irmão.
tomou uma atitude totalmente endemoniada, vamos dizer assim, uma atitude maligna. Quando na verdade era somente ele alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Então a nossa ótica, a nossa forma de enxergar as coisas, ela influencia no nosso ser e na nossa realidade. Ou seja, se nós temos olhos maus, somos trevas. Então a realidade do lado de fora vai corresponder ao que somos do lado de dentro. Vai se transformar em trevas também. E se os nossos olhos forem bons, ou seja, os nossos olhos enxergam as coisas da maneira correta, então nós seremos luz por dentro e a nossa vida será luz por fora. Então tudo depende da forma como nós interpretamos aquilo que nós enxergamos, ou seja, o nosso foco. Qual é o nosso foco? O nosso foco é: eu tenho esperança, eu sou, porque Deus me fez, eu recebo, tudo isso porque eu creio que o Criador se agrada. Então as coisas vão acontecer. Se você então tem uma ótica negativa, o lado de fora da tua vida, as realidades que vão te cercar serão realidades negativas. Nós temos que prestar muita atenção, porque um detalhe desse, se ele passa batido, com certeza vai passar o tempo, vai entrar ano e sai ano, e a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Então, nessa noite, nós devemos mudar totalmente o nosso foco. Como nós vamos ver as coisas agora? Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a colocar o objetivo definido no altar de Deus, ou seja, na matriz divina. Albert Einstein fez uma declaração famosa. Eu vou ler para vocês. Não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. O que ele quis dizer com esse pensamento? É que nós não podemos ficar do jeito que estamos. Você não pode ficar do jeito que você está. Porque do jeito que nós estamos, nós não vamos criar uma nova realidade. Nós vamos manter a realidade em que vivemos. Então a frequência dos nossos pensamentos, das nossas crenças, elas têm que ser embasadas em uma vida de sucesso, sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que é infinitamente capaz de fazer tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera dentro de nós. Assim nos mostra a Bíblia. Então, o que nós devemos pensar quando estamos diante de decisões? Nós temos que decidir mudar totalmente o nosso estado de consciência e colocarmos dentro de nós aquilo que nós queremos do lado de fora. Então essa noite é uma noite também de decisão. Em todo o tempo na vida nós tomamos decisões, sejam elas grandes decisões ou pequenas decisões. Quando você acorda pela manhã, você vai decidir se você vai tomar café, o tanto de açúcar, ou não vai tomar o café, fala, hoje eu quero uma vitamina, hoje eu quero tomar um leite com chocolate, e assim você vai tomando decisões pequenas. A vida é composta de decisões. Não existe destino, nós criamos o nosso destino. Por isso o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Nós podemos então criar a nossa realidade. Nós somos criadores, nós somos deuses, com D minúsculo, é claro, mas para isso nós precisamos colocar o nosso objetivo definido em cima de coisas que nos dão esperança, ter bons pensamentos, ter convicções que não são limitadas, sabendo que o Senhor que nos salvou disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é tudo. E tudo que nós vamos pedir deve ser bom para nós, para os nossos familiares e para toda a sociedade. Nós não podemos ter uma mente e uma visão egoísta, porque os nossos olhos vão determinar se somos trevas ou se somos luz. Então nessa noite eu quero que você pense nisso. Do jeito que você está, se você manter esse estado de consciência, a vida vai continuar do jeito que está. Por isso que muitos estão ali participando
dos cultos e das orações, e muitos continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque eles mantêm o mesmo padrão de consciência. Se você não muda, nada muda. Isso é óbvio, é uma relação direta. Se eu me movimento, então a minha vida também do lado de fora vai se movimentar. Se eu caminho, ela caminha. Se eu paro, ela para. Nós não podemos manter dentro de nós as crenças limitantes, porque elas funcionam como correntes. Elas travam o teu sucesso. Ainda que você o deseje. Nossa, eu desejo, mas no fundo você não acredita. Você está sendo sabotado pelo seu próprio subconsciente. Nós vamos também abordar esse assunto sobre o subconsciente. Uma coisa você quer e o seu subconsciente diz não. Então está havendo uma divergência de objetivos entre a mente consciente e a mente subconsciente. Lembrando-se que o subconsciente é 95% do seu ser e o consciente é apenas 5%. Eu não preciso lhe dizer quem vai ganhar essa guerra. É claro que é o inconsciente. Mas o que nós podemos fazer com isso? Lembra que eu sempre estou dizendo a renovação mental. E Paulo tanto diz. Paulo também viveu esse dilema. Ele viveu as dores que nós temos tido. Ele dizia, puxa vida, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto, este faço. Isso está escrito aonde? Na carta de Paulo, no livro de Romanos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 14. Então ele viveu ali um dilema. Eu não me compreendo, eu não compreendo o jeito que eu me comporto, o meu próprio modo de agir. Porque no meu racional ele está dizendo, eu quero uma coisa, mas no fundo eu faço outra. Mas ele venceu. Ele venceu e se tornou o maior dos apóstolos, o mais conhecido. Viveu coisas incríveis, teve experiências espirituais maravilhosas. Por quê? Porque ele conseguiu mudar o que estava dentro dele. E automaticamente o que estava fora foi totalmente transformado. E é exatamente isso que vai acontecer com você, que está aprendendo de Deus. Você não está aprendendo uma coisa que eu criei, que eu desenvolvi. Não, eu estou lhe passando um conhecimento que me foi passado por Deus, através da tua palavra e através das experiências científicas que têm contribuído para que nós tenhamos uma compreensão mais aprofundada em cima das Escrituras. Então, com esse conhecimento, se nós o observarmos criteriosamente, eu tenho certeza, a sua vida não vai continuar a mesma, a não ser que você não queira. Mas eu tenho certeza que você vai querer. Porque tudo isso que você tem assistido, é necessário que você coloque em prática. Isso funciona como uma receita complexa de um bolo. Aquele bolo não é um bolo simples, ele precisa de quantidade exata da farinha, do fermento, do açúcar, do óleo. Tudo aquilo vai compor uma bela obra ou então um bolo fracassado. O que eu quero dizer? É que nessa noite você vai guardar essa receita no fundo do teu coração e vai colocar em prática cada um desses detalhes. Você vai seguir a Bíblia criteriosamente. E eu tenho certeza que o teu porto seguro, ele vai estar debaixo dos teus pés, muito antes do que você espera. Agora nós vamos conhecer o 8º princípio da matriz divina. O que diz o 8º princípio? Diz o seguinte, que simplesmente dizer que escolheremos uma nova realidade não é o suficiente. Basta nós lembrarmos do dilema de Paulo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto, este faço. Paulo estava dizendo o seguinte, eu tenho uma preferência, eu escolho uma realidade, mas eu vivo outra. Até quando nós vamos ficar naquele momento de transição de Paulo? Paulo passou por ele não ficou nele, senão ele não seria um dos maiores apóstolos. Então Paulo é um exemplo claro de que ele teve esse problema nosso. Isso é um problema de natureza humana. Todos têm esse problema. Nós precisamos passar por ele. Simplesmente dizer, não, eu escolho
essa nova realidade. Então não vai adiantar nada, só isso. Nós precisamos de mais. Existem segredos que nós precisamos praticá-los. E esses segredos, quando eles não são levados à frente, nós não vamos alcançar aquilo que desejamos, porque são detalhes fundamentais, essenciais para uma vida de sucesso. Então nós não vamos simplesmente, eu escolho ser próspero, eu escolho conquistar, eu escolho muitas coisas, mas entre somente escolher e conquistar, existe uma distância que precisa ser percorrida, existe algo que precisa ser feito. E nós vamos então compreender este algo. Um dos segredos para que nós possamos mudar a nossa realidade é que nós temos que provocar um sentimento novo dentro de nós, colocarmos ali o coração. Nós temos que nos alegrar com essa oportunidade. Como dizia Davi, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse teu relacionamento com o Criador, ele tem que ser motivo de alegria. As suas percepções emocionais, elas vão trabalhar em torno de felicidade, em torno de alegria. O teu sentimento, ele passa a ser um sentimento positivo, não um sentimentozinho qualquer, mas sim uma percepção positiva. Isso tem que ser valorizado, cultivado dentro do seu ser. Você passa a viver isso. Isso agora é o principal da tua vida, o teu relacionamento com a matriz divina. Agora nós vamos conhecer o 9º princípio da matriz divina. Veja o que ele diz. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e a sua oração respondida. Para nos ajudar a compreender melhor o que diz o 9º princípio, eu quero que vocês abram comigo no Novo Testamento o livro de Marcos, no capítulo de número 11, no versículo de número 24. Marcos 11, 24. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Algumas versões diz, crendo que recebestes, recebereis. Mas é a mesma mensagem. O que o Senhor Jesus está falando nesse versículo? Que você vai viver a sua vida como quem já alcançou aquilo que você pediu. Então, se você pediu um carro, você vai viver emocionalmente, na sua consciência, como já tendo um carro alcançado. Você vai se alegrar, você vai viver os detalhes do carro, você vai se imaginar dirigindo aquele carro. Você pode colocar uma foto daquele carro ali perto do criado na tua cama. Você pode fazer um quadro com a foto do carro e colocar no teu quarto, para todo dia você ver, você vai se alegrar. Você vai investir a sua mente em cima da convicção de que você já tem aquele carro. Esse carro é meu. O que vai acontecer? Você vai receber. Então o segredo é estar imerso no seu sonho. Lembra da palavra batismo, que significa imersão? Então você vai estar mergulhado em seus sonhos. Mergulhado com a consciência, com as emoções, que são os sentimentos. Você vai estar totalmente coberto. Você vai estar envolvido com aquela nova realidade. Isso provoca, essa é a linguagem que vai ser o quê? Decodificada pela matriz divina. Então essa é uma regra que Deus, o Criador, estabeleceu para nós. Ele responde, ele presenteia, mas tem que ser do jeito dele. Não tenta estabelecer uma nova filosofia de vida, um estilo de vida diferente. Fala, não, eu não vou usar essa estratégia, vou usar outra. Quando nós desalinhamos com verdades que são as leis do universo que Deus estabeleceu, então nós começamos a ter prejuízo emocional, prejuízo financeiro. Por quê? Porque você está se afastando da fonte.
Ou seja, você está utilizando a matriz divina para provocar um resultado negativo. Então lembre disso. Você vai então mergulhar nos seus sonhos. Você vai estar imerso nele, porque isso aí vai trazer uma nova realidade e você vai poder dar testemunho do que Deus fez na sua vida e isso vai ajudar outras pessoas. Porque é por meio do exemplo dado, por meio da vida experimentada, é que você vai conseguir levar outras pessoas ao sucesso. Essa é a proposta. Nós temos que ser o quê? A luz, luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que restaurar o sabor. Nós temos que iluminar aqueles que estão vivendo em trevas. E é isso aí. Guarda essa palavra no teu coração. Você precisa estar imerso em seus sonhos. Agora você vai conhecer um segredo tão poderoso que jamais pode faltar na sua vida. Se esse segredo não for praticado, os seus sonhos estão totalmente comprometidos. O nome desse segredo é a compaixão. Compaixão é algo tão poderoso, uma força tão grande, tão poderosa, que Deus nos concedeu, que Ele vai interferir poderosamente na realização dos seus sonhos. Eu vou ler para vocês aqui, do ponto de vista da física quântica, como é importante a compaixão. Presta bastante atenção. A compaixão é ao mesmo tempo uma força do universo e uma experiência humana. O segredo que nos liga a tudo no universo, bem como a qualidade que faz com que nossos sentimentos e emoções sejam tão poderosos. Ambas as características estão unificadas na compaixão. Presta atenção. O elo que liga você ao teu sonho é a compaixão. Por quê? Porque ela vai potenciar e qualificar as suas emoções e os seus sentimentos o suficiente para que a matriz divina receba aquilo como verdade. A compaixão é uma derivação do amor. Se você analisar quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo sobre 2 mandamentos, ele dizia dessa forma: o primeiro mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua inteligência. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós estamos falando de 2 princípios poderosos. Toda a lei e os profetas, tudo na palavra de Deus depende desses 2 mandamentos. Então, se nós tirarmos a compaixão, nós não vamos poder amar o próximo como a nós mesmos. Então vai cair por terra um pilar importantíssimo da nossa vida cristã. O que vai acontecer? Nós vamos comprometer o amor ao próximo. E comprometendo o amor ao próximo, negligenciando a compaixão, nós não teremos qualidade em sentimentos e emoções em cima dos nossos sonhos realizados. Então a matriz divina não vai nos corresponder, porque nós seremos negligentes em cima da palavra de Deus. Para ajudar a compreensão da realização dos nossos sonhos, do ponto de vista da matriz divina e da palavra de Deus, existe um versículo chave, um versículo que vai nos ajudar a aprofundar no conhecimento do funcionamento da matriz divina em nosso favor. Nós vamos abrir agora no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 16, o versículo de número 24. Esse versículo contém a chave, o segredo que abre as portas de pedir e receber. Aquele que busca encontra. Então existem segredos aqui que, infelizmente, nós temos em nossas mãos uma Bíblia traduzida. E como dizia o meu professor de teologia, o português é o primo pobre do grego. Por que isso acontece? Por que
há o empobrecimento de uma expressão. Na tradução, quando não se encontra uma palavra que preenche totalmente os requisitos da expressão no original, você perde a essência. E às vezes a gente perde uma essência fundamental, essencial para as nossas vidas. Então eu quero que vocês abram comigo em João 16, no versículo de número 24. Abram comigo ali e vamos acompanhar a leitura e vamos prestar bastante atenção. No que nós estamos acostumados a ouvir sempre, é essa versão aqui. Conseguirás tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, e que vossa alegria seja plena. Então essa é a versão que nós estamos acostumados a ler. Agora nós vamos ver uma tradução que respeitou a essência do original. Ou seja, nada foi tirado, não houve o empobrecimento da expressão. Presta bastante atenção. Todas as coisas que pedires, franca e diretamente, usando o meu nome, serão concedidas. Até agora isso não foi feito. Portanto, peça sem motivos ocultos e sinta-se cercado pela resposta. Seja envolvido pelo teu desejo e tua alegria será plena. Nós podemos observar que a expressão, ou melhor dizendo, esse versículo, ele ficou muito mais rico. Agora a gente entende que não é simplesmente pedir de qualquer forma. Porque se fosse pedir de qualquer forma, quantos entram em um ambiente religioso, ou seja, em uma congregação, para pedir? Todos praticamente. Então, nós sabemos que existem segredos para que a matriz divina seja acionada em nosso favor. Eu vou ler aqui mais um trecho desse versículo para você entender. Portanto, peça sem motivos ocultos, ou seja, que não tenha nada que não possa ser mostrado, que não possa ser translúcido na sua petição. Você não pode ter alguma coisa suja dentro de você, desejando que o que você quer que aconteça na sua vida venha acontecer. Um propósito que não seja um propósito puro, um propósito santo, um propósito verdadeiro, alguma intenção maligna, alguma segunda intenção através de algum pedido. Então nós temos que ser translúcidos, nós temos que ser transparentes. Realmente, o seu desejo de obter uma resposta da parte de Deus tem que ser um desejo legítimo. Aquilo não pode ser para prejudicar ninguém e nem a você mesmo. Por isso ele mesmo fala nos evangelhos: pedi e não recebeis. Por quê? Pediram mal. Para quê? Para se saciar nos seus prazeres, né? Aliás, isso não está no evangelho. Isso está em uma das epístolas. Eu não lembro se é Tiago, mas vocês lembram desse versículo. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então nós temos que pedir bem, não pode ver nada mal oculto. Nós precisamos pedir de forma translúcida. Então, peça sem motivos ocultos. E depois, e sinta-se cercado pela resposta. Seja envolvido pelo teu desejo e tua alegria será plena. Então, voltamos a falar sobre o sentimento, ser envolvido, ser imersos, mergulhar naquilo ali. E a nossa alegria vai ser completa. Nós vamos nos alegrar no pedido que fizemos. E quando nós nos alegramos, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão em favor do pedido realizado, estão testificando que você já recebeu, aquilo está acontecendo, você provocou
ficou uma crença de que você já foi atendido. Quando isso acontece, a matriz divina te responde. Esse é o segredo da palavra de Deus. Deus não nos deixa, quando nós temos boa vontade, Deus não nos deixa enganados. Nós precisamos corrigir as nossas essências, aquilo que está dentro. É só a gente corrigir, se alinhar com a palavra, que nós vamos ter o resultado desejado. Nós sabemos que a Bíblia ela não se contradiz. Tudo que está escrito confirma toda a essência bíblica. Para nos ajudar a entendermos sobre a vontade de Deus acerca das petições, vocês vão abrir comigo na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo de número 15. Então, 1 João, capítulo 5, versículo de número 15. Preste bastante atenção na confirmação em cima daquilo que nós estávamos lendo no Evangelho de João. Agora nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 15. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então no versículo de número 14, que eu li, esse versículo é antes de número 15. Eu li esse também porque ele é o contexto. Tá? Então se nós temos a confiança de que o que nós estamos pedindo é da vontade de Deus, ou seja, não é nada que vai prejudicar ninguém, não é nada que vai prejudicar a sua própria vida, é algo bom, vai fazer bem a você, a tua família, a sociedade, não vai prejudicar ninguém, é algo construtivo, Ele nos ouve. Então essa é a confiança que temos. E no versículo de número 15 diz assim: E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então é certo, já está certo. Por que já está certo? Porque nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E no versículo de número 14 fala: Esta é a confiança que temos para com Ele. Então, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então é algo que nós temos confiança, que nós vamos mergulhar, nós vamos nos alegrar naquilo que nós desejamos, que nós queremos alcançar de Deus. De que forma? Trazendo para o presente, conforme eu li para vocês no Evangelho de Marcos. Depois foi confirmado a forma correta, segundo o Evangelho de Marcos, está de acordo também em João 16, versículo de número 24, que nós devemos nos envolver com o nosso desejo, com o nosso pedido. E aqui, mais uma confirmação na primeira epístola de João. Então nós estamos o quê? Embasados em uma verdade. E quando nós alinhamos o nosso interior com essas verdades, o resultado prontamente acontece. Nós vamos estar finalizando essa palestra, respeitando sempre aquele tempo, porque muitas informações de uma vez só, às vezes você não absorve tudo, pode passar alguma coisa batida e lá na frente você pode ser frustrado. Então vamos encerrar aqui. E na próxima palestra a gente dá continuidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, assista a palestra anterior, onde nós começamos a falar da matriz divina. Se você tiver mais dúvidas ainda, assista as anteriores, mas esteja com todo esse conhecimento latente no teu coração e na tua alma, para que isso venha ser as tuas vestes, você vai se vestir dessa nova realidade. Desejo a todos, então, uma noite muito abençoada e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.
Música